Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos por conta dos cuidados do Senhor. A máscara não resolve, a vacina não resolve, mas temos que usar máscara e temos que nos vacinar. Porém, uma boa alimentação, não a recusa do irmão, mas uns cuidados, com a higienização, se faz necessário hoje mais do que nunca. Nós estamos com benefício. Nós não estamos nos decretos, Nós não estamos mais dentro de casa preso. Nós precisamos trabalhar essa liberdade que nos deram. Se você se sente gripado, febril, procure se cuidar. Mas o conselho que nós damos é que você seja rico de vitamina C, que você tome aquele chá da mamãe, o chá da vovó, antes, porque às vezes a gente quer tomar depois e não dá jeito. E para a UPA estão lotados. Então, cuide-se, dependam de Deus. Mais uma vez, nós nos encontramos com a metade dos ungidos, Só está a metade dos ungidos. Alguns atestaram positivo, outros estão, mas ainda não fizeram os exames. E assim nós estamos vivendo mais uma momentânea tribulação. Estamos passando por ela. Estamos sempre passando por algumas tribulações. Mas se agarre firme com o Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos aqui para nos confraternizar diante de Ti. Que a alegria seja dada a todos e percebida por todos no Teu Santo Espírito. É a alegria da salvação. Nós temos o Senhor como o único e verdadeiro Deus, e assim nós nos colocamos diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, para exaltar o Teu nome nas maiores alturas e para te pedir em nome de Jesus. Fala, Senhor, de maneira poderosa aos Teus filhos e filhas aqui reunidos nesta noite, aqueles que vão acompanhar por meio das redes sociais. Que o Senhor também fale poderosamente, que essa mensagem ela venha nos dar a condição de entender que precisamos ouvir aquilo que o Senhor fala, e nós chamamos isso de oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu chamo a irmã dirigente que vai estar nos conduzindo com a leitura. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto,
esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Ele é o nosso Rei. Só Jesus é Rei. Ele é o nosso Rei. No Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Só Jesus é Rei. Ele é nosso Rei. Só Jesus é Rei. Ele é nosso Rei.
mil. Se mostra no orvalho no céu cor de anil. Nós filhos do pó, sem força ou valor, achamos em Deus poder e vigor. A sua bondade constante, eficaz, nos traz ricas bênçãos e dá-nos a paz. Adorem ao Rei, glorioso Senhor, e louvem a Deus, pois Ele é amor, pois Ele é amor, pois Ele é amor. Eu convido o irmão Antônio que esteja nesse momento nos levando em oração, agradecendo a oportunidade que temos nesse momento de devolver nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer mais uma leitura que se encontra em Tito, capítulo 2, Tito 2, de 11 a 14. E vai ser uma leitura responsiva. Eu vou estar fazendo, recitando o 11. Os homens eles vão estar recitando o 12 e as mulheres o 13 e a congregação toda o 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Homens, capítulo 12. Mulheres, assim mesmo como está. Algumas têm, as leituras são, amém, né? Amém, vamos lá, irmãs. Congregação. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir a toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. MDM com 3 louvores. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Louvem no céu nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificais, nossos salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá no céu nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje.
cantemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo
nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Carmen está toda convencida, 2 filhos do lado dela, e se tivesse mais um aqui do outro lado, aí seria um sonho realizado esse ano, né? Irmãos, hoje a gente tem um planejamento, mas a gente não tem uma ordem. E nós estávamos trabalhando escatologia na quarta, e agora nós estamos trabalhando sobre oração. E trabalhando a carta de Paulo aos Efésios, quem aparece no meio
oração. E aí nós vamos trabalhar quarta-feira oração, já trabalhamos quarta-feira passada oração, e hoje nós vamos estar também falando sobre oração. Eu estou começando a desconfiar que Deus está querendo mostrar para nós, que está querendo, olha só, que oração é importante. Obrigado, esposa. É muito importante a oração. E nós precisamos, nesse momento, olhar para o versículo. Nós vamos ler esse versículo, mas como nós lemos o capítulo todo na pregação passada, nós vamos ler ele paulatinamente. A gente vai lendo e vai conversando. A gente vai lendo e vai conversando. Mas eu queria chamar a atenção para o início. Olha o que ele diz. Você está com essa Bíblia aberta? Ele vai dizer que por esta causa, no versículo 14. E aí nós percebemos que eu e você ficamos procurando motivo para orar. Qual seria o motivo que você está procurando para orar? Será que você não está procurando algo acontecer para orar? O que seria um motivo de oração? Hoje nós temos no grupo, a gente colocou lá a cirurgia, já agradecemos pelo resultado, que o tumor não foi maligno, foi benigno, e agora nós já conseguimos a cirurgia. Tem um mundo de pessoas orando pela irmã. Agora, para que consiga o leito, porque para marcar a cirurgia. E será que esses motivos, eles aparecem só para a gente orar? Ou será que a gente tem que orar porque esses motivos aparecem? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos orando por alguém, você está orando por alguém, mas qual é a mola propulsora que te leva a orar? O que te leva a orar realmente? O que faz você orar? Você está na sua casa, está tudo bem, tudo uma maravilha. Aí você diz, bora parar aqui, está tudo muito bom, vamos orar. Você faz isso. Ou então, quando chega uma mensagem de zap, quando você sabe de uma notícia, que você começa a orar. Então, o apóstolo Paulo, hoje, ele vai nos ensinar exatamente isso. A orar. E quando nós olhamos para a carta paulina, que nós percebemos o desenvolver da perícope, se coloca de joelho e ora. Dificilmente hoje nós encontramos, é uma grande realidade, crentes que oram de joelho. Dificilmente a gente encontra. Mas o ideal é que você ore. Se é em pé, se é deitado, se é sentado, se é dirigindo, se é pedalando, se é andando, sem cessar. Mas se você parar, se você tem as pernas fortes, que você possa ser chamado de joelho de camelo, chega a ficar marca, de tanto você se ajoelhar para orar. Que mal faria isso? Então você precisa entender que orar de joelho é bom, é muito bom, porque você vai se curvar, né? A gente observa os animais e a gente percebe que vou colocar o asno, né? O jumento, o burro, quando ele vai se recolher, quando ele vai deitar, primeiro ele vai genuflexar as patas dianteiras e depois as traseiras, aí depois ele se joga. E você, como é que vai dormir? Como é que você vai se recolher? Você simplesmente, cansei, aí pronto, apagou. Só vai acordar no outro dia para começar a nova tarefa. Então imagina você perder para um asno, né? Eu não quero falar burro, mas imagina você perdendo para um burro. O burro consegue se ajoelhar e orar e você não. Não fica estranho isso? Já que eu sou o racional, eu sou a obra-prima dos animais e pergunto para o burro. Aí nós temos também uma jumenta que falou e com Balaão porque ela estava vendo Deus e eu não falo, eu não oro. Não fica estranho, gente, a gente pegar dois animais
que é considerado com a quantidade de massa cefálica bem pouco mesmo, e o que tem não é cinzento, é branco. Pelo menos é o conceito humano que nós fazemos. Aí eu queria, com essa introdução, começar. Imagina eu, racional, recebi o Espírito Santo, estou perdendo para um burro. Fica estranho isso, a gente conversar isso. E você que vai nos acompanhar nas redes sociais, também faça esse questionamento. Será que você está perdendo para o burro, para o jumento? Né? Se não ora, deve estar. Então, olha só, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É a perícope que eu quero dar a introdução. Por esta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Qual causa? Cada um de nós temos uma causa. Nós temos motivos importantes. O deles que eu quero advertir vocês é: não deixe de orar pelos seus pecados, para que Deus perdoe os pecados, os nossos pecados, o meu pecado, o teu pecado. Não deixe de orar pelos seus pecados. Então já é uma causa muito importante. Agora imagine se nós formos orar pelos membros da nossa família. A gente ia orar bastante, né? Quem tem 5 membros na família, aí vem genro, vem nora, vem neto, aí vem a mãe da nora, o pai da nora, e a oração começa. Aí vem os primos, os tios. Se a gente fosse orar só por nossa família, a gente já ia gastar muito tempo orando e ganhava do burro. Se nós orássemos só pelos membros da nossa família. O problema é que a gente quer exortar, a gente quer falar, a gente quer dar lição de moral, a gente quer repreender, a gente quer se desculpar, se ajoelhar, chorar, rir, mas a gente não ora. Tem aqueles que já têm os filhos já bem rebeldes. Como será que eu ia orar pelo meu filho? Vai lá na porta do quarto, entra no quarto à noite, estende a tua mão, ou então no teu quarto mesmo, te ajoelha e ora por eles. Mas a gente diz: será que isso vai dar certo? Ah, seu burro. Dá certo sim, faça isso. Ore ao Senhor que te ouve. E é em secreto. Quando nós trabalhamos no PGM, a gente diz: olha, estamos orando por você. Nós estamos acompanhando você por meio da oração. Mas é um método de trabalho. Mas a minha vida tem que ser de constante oração. Orai sem cessar é o texto de Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses. Orar sem cessar. Orar dia e noite. Orar sem parar. Orar em todo tempo. Orar em tempo e fora de tempo. Para ganhar do burro tem que ser assim, tá bom? A outra situação é que a motivação que vem de Deus não é nossa, não é uma vontade da carne, é uma vontade de Deus. Se eu oro, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo e estou fazendo a vontade de Deus. Orar não é algo assim que... Não, Deus, Ele fala, diz: meu filho, ora por fulano, meu filho, ora por essa situação, meu filho, minha filha, ora para que tu te aproxime mais de mim. E a gente ouve isso e começa a orar. Às vezes nós estamos fazendo coisas, se a Letícia estivesse aqui, mas ela não está, né? Nós estamos fazendo coisas que não tem sentido, não está dando certo, ou parece que não vai. Para! E vai orar. Vai orar. E espera o resultado. Só que a gente não tem muito essa fé aí. E a gente termina pecando. Mas por qual é a causa que você se põe de joelho? Você sabe que tem uma causa, né? E aí nós aprendemos a orarmos pela família. Essa causa é muito boa. De joelhos. Eu quero nesse mês desafiar você que nunca orou de joelhos a começar a orar de joelho. Se doer, continua de joelho. Paulo está orando de joelho. Ele está na cadeia, ele poderia ficar assim, não está na igreja, não está numa congregação, não está numa reunião, ele está preso.
que poderia estar orando sentado, ele poderia estar orando em pé, deitado, olhando lá para as grades, para o teto, mas ele disse assim, eu me coloco de joelho. E nós precisamos imitar Paulo, porque ele imita Cristo. Então vamos fazer esse sacrifício. Essa semana nós vamos estar orando de joelho. Amém? Amém. Quem disse amém tem que cumprir, tá? Essa semana vai orar de joelho. Astrose, astrite, astroporose, vá para o raio que o parta. Vai ser de joelho. Já diz o Dr. Heidegger. Eu queria trazer uma situação sobre plenitude. Você já ouviu essa palavra? Plenitude. O Platão, ele desenvolveu um método e que ele diz que o ser humano, ele tem condição de evoluir aonde ele pode se aperfeiçoar de acordo com os acontecimentos. Ou seja, cada vez que... E você pode conseguir isso até errando, né? Quando você vai errando, você vai diminuindo a possibilidade de erro. Então, dentro da filosofia, a plenitude diz que você pode ser melhor do que você é. E olhando para a oração, não para o Platão, você pode orar mais. Então, a palavra plenitude, o significado dela está aí para nós. É pleno, total, inteiro, completo e ser cheio. Está completo. E dentro da filosofia, da ciência, da psicologia, você consegue desenvolver isso. É por isso que os ateu, não vou falar ateu, eles têm uma visão que às vezes até parece que ele quer se impor diante de Deus. Eles acham que são melhor que Deus. Porque se nós formos aperfeiçoar, você é um profissional, e quando você desenvolve a sua profissão, você trabalha com esmero, você se dedica, você fica bom nisso. Assim é o professor, assim é o atleta. Quanto mais você se esforça, você vai chegando perto de uma perfeição. Não é a plenitude de Deus, mas aí você já vai estar numa totalidade aí que você se satisfaz. E dentro da oração, trazer essa visão para a oração, é assim que acontece. Não é nem que você ore mais tempo, é que você ore sabendo com quem você está falando e sabendo qual é a resposta que ele está dando a você. E a outra questão é plenitude de Deus. É essa taça cheia aqui, derramando até a tampa. Não tem espaço para mais nada. E enquanto está cheio de Deus, fica derramando. Não para de derramar. Então, é mais que perfeito a plenitude de Deus. Então, estarmos completos, ou seja, cheio de Deus, satisfeito, cheio de gozo, de alegria. Aí eu encontro motivos para estar tagarelando à toa com meu Deus, falando com ele assim, pelos cotovelos, né? Quando a gente conversa de futebol, de ciclismo, de novela, quando a gente conversa desses assuntos, rapaz, a conversa sai pelo cotovelo. Mas quando vai falar com Deus, é uma timidez, sabe? É um receio, é um medo. Quando ora em público, parece que a voz nem ecoa. Mas quando fala de outros assuntos, então, parece que não está cheio de Deus. Quando as pessoas não falam de Deus, quando as pessoas não vê a necessidade de falar sobre Deus, não está cheio. E se não está cheio de Deus, está cheio de alguma coisa. Dentro da ciência, aqui está cheio. Está totalmente cheio. Ainda mais que as portas estão fechadas, vê que o frio ele já aumentou, né? Então, está cheio de ar. O ar gelado está aqui embaixo e o quente está aqui em cima. É o que acontece com a climatização. O ar quente sobe e fica só o frio. Como eu estou com controle aqui, eu vou diminuir o meu, né?
Se vocês quiserem diminuir o de vocês, é só pedir para o Rafael. Eu vou colocar aqui no... Ah, tá bom, por causa do meu cabelo que resseca. Eu uso um creme caríssimo. Gente, essas coisas que a gente faz aqui é muito rápido e muito pouco. Mas quando você vê o pregador enchendo alguma coisa, é porque está faltando algo. Tá? Eu vou usar até esse termo. Eu aproveitei para fazer o comentário, a explicação e diminuir o ar. Mas quando você vem para o lugar para ouvir a palavra de Deus, você fica ouvindo outras coisas. A Letícia está me corrigindo lá no português, sabe? Você fica atento ao que o pregador vai falar e começa a folhear a Bíblia. Então, deixa a sua Bíblia aberta. Nós estamos estudando o capítulo 3, a partir do verso 14. E nós terminamos no domingo passado dizendo que o versículo 20 e 21, a doxologia de um hino de louvor, e põe o fim na primeira parte de Efésios, que é o capítulo 1 e 2. Então, pedir que o Espírito Santo encha ao máximo cada aspecto da nossa vida não é pecado. Pecado é você querer pedir o Espírito Santo. Eu sou crente, eu estou orando pedindo o Espírito Santo. Não, você pode pedir que o Espírito Santo encha o aspecto da tua vida. Menos lazer, mais oração. Menos estudo, mais oração. Menos trabalho, mais oração. Ou então, unam o lazer, a oração, o trabalho, a oração, e encontre mais tempo para ler a Bíblia. Isso está cheio. Tudo que eu faço tem que ser baseado nesta palavra. Eu me aproximo de Deus por meio da oração. Só que nós temos o hábito de achar que a oração é aquele momento que nós fechamos os olhos, nos ajoelhamos e começamos a clamar. Quando você está lendo a Bíblia, você está orando, aqui é a palavra. Os salmos, todos são orações, são cântico. E foi falado numa quarta-feira, qual seria o salmo que estaria sendo escrito sobre a tua vida? Então, não olhamos para Platão, não olhamos para nenhum cientista, nós olhamos para Jesus. E Jesus é a plenitude de Deus. Por que ele é a plenitude de Deus? Porque ele se entregou. E se ele se entregou, eu devo me entregar também. Total. Completo. Plenitude de Deus não é ignorar a presença de Deus. Não existe plenitude se eu não tenho tempo para Deus, ou se eu não encontro tempo para Deus, ou se eu digo que eu não tenho tempo para Deus. Então está vazio. Pessoas vazias não têm tempo para Deus. Então a plenitude de Deus é você não ignorar a presença de Deus na sua vida. É Deus em primeiro lugar, sempre. E aí nós aprendemos isso quando a nossa alma passa pelo processo de redenção. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A plenitude equipara a Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? O que Jesus Cristo fez, meus irmãos? Nós cantamos aqui, ele deixou a sua glória. Ele deixou o lugar perfeito para vir habitar nessa terra. Será que nós não precisamos aprender algo com isso? Agora faça-se a pergunta, o que você tem deixado? Eu nem estou dizendo abandonar, eu estou dizendo deixado. Porque Jesus deixou. Então, para se equiparar, para se parecer, para ser imitador de Jesus, você precisa deixar alguma coisa. Abnegação. Tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Você precisa fazer isso. Se você não estiver fazendo isso, a presença de Deus não é a realidade da sua vida. E Jesus é o único possuidor da plenitude de Deus.
Então eu só posso encontrar plenitude em Deus. Eu vou falar de uma situação onde vai ser bem fácil de você colocar isso em prática essa semana, tá? Eu vou trazer algumas situações que são rotinas na sua vida. Você vai conseguir entender e você não vai mais viver da maneira que você estava vivendo. E agora nós vamos ler alguns versículos até chegar ao final e glorificarmos a Deus pela sua bondade de nos fazer entender ou não. Se você não entender, também é a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui para que Ele nos faça entender. O versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Gente, olhando para esse slide, quem o apóstolo Paulo está nos recomendando a orar? Por quem? Pela família. E você ora pela família? Pense nisso. Mas como é orar pela família? Para que eu me relacione bem? Eu acho que isso é quase um absurdo, eu orar para me relacionar bem com aquele que Deus permitiu para me trazer ele à vida, mas a genitora. Então, orar, não. É orar para que nós estejamos sempre juntos. Ele fala o quê? Família, mas ele fala família de Deus, no céu e na terra. E aí nós vamos colocar em prática. Essa semana você vai orar para a sua família. Eu tenho dito que a família é o que mora na sua casa. Saiu da sua casa, aqui tem a minha filha, que ela não é mais minha família, ela é minha parenta. Tá? Ela agora tem a família dela. Meu filho agora veio deixar a minha neta. Nem minha neta é minha família, é minha parenta. Família é os que estão juntos. Então você pode orar junto ou orar uns pelos outros. E se você não consegue orar, tente se comunicar mais. Isso vale muito, muito mesmo para mim. Se comunicar mais em família. Às vezes a gente está muito ocupado, a gente não fala com a família, não fala com Deus e quer que seja uma benção, né? A palavra que a gente usa por aí. Quer que seja uma benção. Se você não tem o hábito de orar, de falar, nem com quem está próximo, nem com Deus que está dentro de você, você não fala. Então, o versículo 15, o nome toda a família, é onde eu grifei aqui. Família do céu é a família da terra. E às vezes a gente ora muito pelos irmãos e esquece de orar pela família. Então, primeira situação, no versículo 15, é que você deve, essa semana, já começar em prática, orar em família. Não vou nem colocar orar pela família, em família. E os parentes? Começa a trazer eles para dentro e você vai estar orando mais. A família é o primeiro motivo que nós temos para orar, porque foi um presente de Deus. Deus nos deu um presente. Quem? A família. E a outra oração no versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Vocês já observaram essa tradução? Como ela fala no teu coração? E aí o que é que a gente busca? Não é no pastor, não é nos acontecimentos, é no seu interior. Quem é que está no seu interior? O Espírito Santo. O que é que eu busco? Força. Eu preciso de força. E a força não é encontrada em outro lugar, a não ser naquele que em si é a plenitude de toda a força, Jesus Cristo. Então eu tenho que, dentro de mim, encontrar força. Hoje estive visitando a Glória e o Edson, e eles me falaram: pastor, o senhor viu aquele pastor famoso, era saxofonista, não sei o que, lá nos Estados Unidos, rico, jovem, que se suicidou, estava com depressão. Aí a pergunta do Edson é: como é que pode uma pessoa que conhece muito bem a Bíblia tirar a própria vida?
Bom, como é que pode? É a resposta que eu não tenho, mas eu sei como é que não pode. Buscando se satisfazer com os acontecimentos, com as coisas desse mundo, tentando entender as coisas que acontecem ao redor e não olha para dentro de si. Eu vou repetir algo que eu estou ficando até careca de dizer isso. Eu estou aqui. Aí alguém chega e me traz uma notícia desagradável. Eu vou ficar triste. Alguém me traz uma notícia boa, eu vou ficar alegre. Isso não existe. Eu posso fazer parte do problema, viver esse problema, mas eu não posso andar cabisbaixo. Eu não posso andar desanimado. Por quê? Porque eu tenho uma força motriz, uma força motora. Eu tenho um Espírito Santo, um vulcão, um dínamos, né? A dinamite, o poder habita em mim. Então eu não vou procurar força na minha esposa. Preciso dela, preciso de você. Mas eu não vou encontrar força em você. Eu tenho que encontrar força aqui, em mim. Para quê? Bom, primeiro para que eu não venha me suicidar. Porque o suicídio, a depressão, o estresse, depende do acontecimento ao meu redor. E aí eu contraio essas coisas e começo a dizer que o que está ao meu redor é mais importante do que tem dentro de mim. E nós sabemos que o diabo, ele vive como um leão, né? Ele deve rugir e babar, procurando alguém para devorar. E como ele não consegue tocar em você, ele não consegue entrar em você, ele não consegue colocar nada na sua mente, o que ele vai fazer? Ele vai mexer nos acontecimentos. Você queria tanto que isso estivesse aqui, ele pega e coloca aqui. Você queria tanto que isso estivesse aqui, ele pega e coloca aqui. E você começa a pegar uma atenção para o que está acontecendo ao redor e fica desnorteado, desequilibrado. Porque para Deus não importa se o que você quer está aqui, você está aqui. Você já tem algo que é suficiente. É o poder de Deus. Então, os acontecimentos... Nós estamos na mesma pandemia do que aquela, pessoas estão morrendo, talvez pior, não tem decreto ainda, né? Mas nós estamos buscando fazer o que nós aprendemos, nos proteger. Aí que meu tablet desligou aqui. Em resumo, meus amados irmãos, de acordo com o versículo que nós estamos lendo, mediante o seu Espírito, que atua em nós, no meu interior existe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, olhando para esse versículo, nós percebemos que não devemos buscar força nas coisas. A nossa força está no Senhor. Sabe qual era a minha brincadeira preferida? Lá com meus 12 anos, era puxar um galho de madeira daqui e dizer assim, eu tenho a força! E se passasse um gato, eu fazia assim, o gato guerreiro. Só os velhos da minha idade que sabem o que é isso. Mas quando o Evangelho vem, a gente percebe que a força está em mim. O Espírito Santo habita em mim, eu sou morada do Altíssimo. Então, quando eu me encontro com um versículo desse, eu não preciso da espada do He-Man, nem do gato guerreiro, etc, etc. Eu só preciso dizer para mim mesmo, que às vezes a gente quer convencer as pessoas. Dizer para mim mesmo que o maior poder do universo está aqui. E eu busco essa força. E assim eu vou renovar. Eu vou me renovar. Vou me renovar. Versículo 17. Depois que eu busco força no Senhor, eu passei 2, foi?
Foi, não foi? Foi. Depois que eu renovo as minhas forças no Senhor, que eu busco o renovo, como é que eu vou fazer isso? Orando de joelho. Não foi que Paulo começou o texto? Eu me ponho de joelho, orando de joelho, sozinho. Sozinho. Tá pegando, preto? Entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto fala com quem não te julga, não te critica, e te ouve, e te dá a solução. Simples assim. Muito simples. Versículo 17. Assim habite em Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só o que nós temos aqui: renovação, o renovo da mente, o renovo do teu espírito. E você pode até olhar para as coisas que passaram, você pode até olhar para as coisas que estão diante de você, e o passado é para ficar no passado. Os que está diante de você, passe por cima, no sentido de que elas não vão te atingir. Passe por baixo, passe pelo lado, mas passe, você não pode parar. Você não pode parar. Por quê? Porque você tem uma força, e essa força é a renovação do amor de Cristo. Todos os dias que o dia nasce, renova a aliança. Não é só quando o arco-íris sai. É todos os dias Deus renova a aliança com você. Não é que Ele tenha que renovar os votos. É você reconhecer que o amor de Deus está em você. E pela manhã nós falamos que o amor é servir ao próximo. É ser útil em alguma coisa. E essa alguma coisa glorifique o nome do Senhor. Se a essência de Deus é amor, eu preciso buscar a Deus. Eu buscando a Deus, estou buscando o amor. Assim habite Cristo em vosso coração. Não podemos viver sem amor, porque Deus é amor. Então não podemos viver sem Deus. E onde está Deus? Bom, se eu chamar alguém aqui para cantar um corinho antigo, a gente vai lembrar do corinho que a gente nunca mais cantou em lugar nenhum. Que meu Deus está no céu, também no meu coração. O Deus, todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde é que está Deus? Dentro de você. Então por que eu vou me preocupar com isso e com aquilo, se eu tenho o Deus Todo-Poderoso no meu ser? Que informação preciosa! Eu tenho o Deus Todo-Poderoso em mim. Mas para isso eu preciso olhar para o outro versículo, o 18 ao 20. Eu preciso ter entendimento disso. Eu preciso acreditar nisso. Porque só eu ouvir isso e não viver a partir disso, não adianta, não resolve nada. Olha o nosso versículo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Medita nesse versículo. Anota aí esse versículo e vive a partir desse versículo. Tenha o entendimento de quanto você é amado por Deus. Se o mundo te maltrata, te despreza, se as coisas não estão realmente como você acha que deveria estar, não é esse achar que vai mudar a tua essência. Tu é filho. A filiação, ela não vai voltar atrás. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E você tem que respirar nesse mundo para que todos percebam que você é cheio de Deus. Existe a pessoa que é cheio de si, isso é plenitude humana. Existe a pessoa que é cheio de Deus, isso é plenitude de Deus. É os dois versículos que estamos expostos agora. Completo. Mas às vezes ficamos tristes, ficamos preocupados,
ficamos com medo. Por que ficamos assim? É um sentimento humano, né? Mas aí o amor lança fora o medo. Não é errado ter medo. É errado ficar, ou estar, ou ser medroso. Mas ter uma hora ou outra, uma oscilação, né? Que é para mim começar a entender melhor a maravilhosa graça. E eu preciso entender isso. Que entender o que Jeremias 33:3 nos apresenta. Eu vou ler esse texto com vocês, que eu não coloquei no slide, eu coloquei Salmos e Provérbios. Então, o que é que Jeremias nos apresenta aqui? Deixa eu achar aqui o profeta Jeremias. Esses versículos eu não coloco no slide porque fica difícil de eu ficar falando. 33:3, né? Não é estranho eu falar 33? Então, olha só, o versículo 33:3. Já encontraram? E eu queria falar exatamente com você, é com você mesmo, tá? Preste atenção. Chame por mim e eu responderei. E eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Meus irmãos, orar é chamar por Deus. Chame por mim. Então, quando nós percebemos o Senhor pedindo para nós orarmos a Ele, ore ao Deus Todo-Poderoso. E o que Ele diz? Eu te responderei. Ele diz que responde. E se Ele diz que responde, Ele responde. A nossa grande questão é não querer a resposta dentro do nosso tempo. E aí nós já estamos bem sabidos sobre isso. Sim, é o que nós aguardamos um sim. Mas às vezes Ele está nos dando não. Ou então Ele diz, espere. Mas quando você olha para Jeremias 33:3, Deus está dizendo assim, ô meu filho, ô minha filha, fala mais comigo, conversa comigo, abre teu coração comigo. Qual é a situação? Eu tenho a resposta. E Ele é Deus, Ele tem a resposta. Ele tem todas as respostas que buscamos, que precisamos. Nossas dúvidas e ansiedade devem ser levadas ao Senhor em oração. Vou ler esse texto também com vocês, Filipenses, capítulo 4, o versículo é o 6. Se você achar primeiro do que eu aí, com o bom de Bíblia, você pode ler, tá? Já? Quem achou? Filipenses 4:6. Antes do Filipenses 4:6, nós percebemos que a alegria do Senhor no 4:4. Aí diz alegrai-vos, outra vez alegrai-vos. Quem é que vai ler 4:6? O tema, meus irmãos, de hoje é a oração. O tema não é oração. O tema é a oração. É isso que o Rafael vai colocar lá quando ele for publicar. Não é oração, é a oração. Aquela oração que você precisa fazer e não está fazendo. Coloque todas as suas ansiedades diante do Senhor. Todas. Até aquela, pastor, até aquela. Coloque diante dele. O entendimento é uma necessidade em nossas vidas. Entender o quê? Entender
que a plenitude, o poder, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o melhor de Deus está em nós. Ele escolheu eu e você. Às vezes o inimigo mexe nos acontecimentos, a gente olha para os acontecimentos e a gente é influenciado e a gente começa a achar que não é. Nós falamos recentemente sobre o batismo de Jesus, foi uma reflexão de Jonas Madureira, onde também era oração, e a oração está cercando. Diz que quando Jesus foi batizado, a Trindade ela aparece, e a voz no céu, ela ecoa. Olha, apontando para mim, para você, apontando para Jesus, Deus apontando, esse é o meu filho, o qual tenho muita alegria. Aí Jesus é batizado, vai ser levado ao deserto para ser tentado pelas coisas, pelos acontecimentos. O céu se abriu e a voz no céu, e desceu o Espírito em forma de pomba, assinando, confirmando, esse é o meu filho amado. Aí Satanás, que é o que ele está fazendo com você, você é filho, adotado em Cristo Jesus, herdeiro em todas as coisas. Agora Satanás pega as coisas, leva você para o inferno e diz assim, fala teu nome, ei fulano, se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele não estava falando para alguémzinho que pode transformar pedra em pão. É um deuses, Jesus. Se ele falou para Jesus, o diabo é moleque. Ele é moleque. Porque se ele fala um negócio desse para Jesus, o que ele não fala para nós? Se tu é filho de Deus, te lança, que os anjos venham ao teu encontro, lançando dúvida. E será que você não está passando por alguma dúvida? E por que eu estou passando por essa dúvida? Porque eu não estou orando. Eu não estou num relacionamento com o meu Deus. Se eu não estou num relacionamento com o meu Deus, eu vou ser influenciado. As coisas, elas vão mexer com a minha cabeça, não com o meu coração. Vai ser com o meu psique, com a minha mente. É por isso que o Senhor Jesus diz, renovai-vos, renovai-vos. Paulo diz, metanoia, renovação de mente. Mas nós queremos repetir os mesmos erros, bater na mesma tecla, ir pelo mesmo caminho e simplesmente não vamos, como Jeremias falou, não fazemos como Paulo falou em Filipenses, lancemos a nossa ansiedade, vamos até o Senhor para que essas coisas sejam resolvidas. O texto está exposto, a fim de poderes compreendam. Se Jesus foi tentado, se Jesus foi levado ao deserto, nós também. E nós não estamos sendo levados ao deserto, nós estamos sendo levados ao oásis, lugar de coisas boas. A nossa vida é uma vida muito boa. E essas coisas boas fazem com que nós deixamos de lado o Senhor. Então, com todos os santos, a largura, a profundidade, o entendimento de todas as coisas. Você tem esse entendimento, você sabe qual é o centro da vontade de Deus, você sabe qual é o nível da relação sua com o Senhor, teu Deus, você sabe disso? Não. Tudo bem. Então ore em espírito e em verdade. Se proste diante desse Deus, que o texto vai dizer logo à frente, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. Ele é mais poderoso do que isso, do que você pede, ou pensa. O que você tem pedido? O que você tem pensado? É pequeno diante do Deus que você tem.
Ele pode fazer mais e muito mais. Só que lá no começo do versículo 14 ele diz, te coloca de joelho. Quando diz que Paulo disse, eu me coloco de joelho, ele está dizendo, se coloque você também de joelho. Para quê? Para mim me humilhar, para mim me prostrar diante desse Deus. Então Paulo está se colocando para que eu e você também se coloquem diante de Deus. E quando nós percebemos que essa é a verdade, e nós nos deparamos com o quê? Eu ajoelhado, você ajoelhado diante de Deus orando, é um milagre. É um milagre. Bora ler Provérbios? O nosso slide. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá a vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Ele quer nos abençoar. Pastor, Ele quer, Ele pode e Ele faz. Só que existe uma legalidade. Se você não crê, se você não tem fé, provavelmente as coisas não acontecem. Não porque Deus não pode, porque Deus não quer. Ele pode e faz. É porque você não se coloca no centro da vontade. As coisas acontecem no centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, acontecem muitas outras coisas, mas não abençoa a sua vida. Às vezes até parece que é bênção, mas é anátema, é maldição, é laço. E o laço, ele não vem de uma maneira que você possa identificar. Ou seja, no início do caminho parece coisas boas, mas no final, que você já não pode mais voltar, você é obrigado a orar. Obrigado a orar. Para que seja revertido. Por isso nós falamos que a conversão, quando você se converte, as coisas realmente acontecem de uma maneira que aonde você é abençoado. É abençoado. Você consegue entender isso? O tamanho das bênçãos que Deus tem para você? Como é feliz o homem que acha sabedoria. Você é feliz? O Salmo 32, 9, eu não coloquei no slide, você vai ter que folhear se você quiser acompanhar. Porque esse pastor vê que negócio de burro no começo da... Onde é que ele tira essas coisas? Da Bíblia. Eu só falo o que a Bíblia fala. Olha o Salmo 32, 9. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlado com freios e rédea. Caso contrário, não obedece. Nós começamos falando de burro, que nós estamos quase no final falando de burro. Subentende que nós somos melhores do que os burros. E ele diz, não seja. Não seja. Como seria esse controle? Satanás coloca rédeas e começa a controlar a sua vida. Ele manipula. O mundo jaz no maligno.
E Satanás, quando vai fazer alguma coisa, ele depende da aprovação de Deus, e Deus permite, mas simplesmente porque o pecado faz parte da realidade da vida de muitos. E aí o que acontece? O pecado são as rédeas, que essas rédeas são dadas nas mãos de Satanás. Ele não toca em você, mas ele controla isso, controla aquilo, controla isso, controla aquilo, e você termina se tornando o quê? Fantoche. Então ele mexe no seu pé, mexe no seu olho, mexe nos seus braços, e você começa a ser controlado e acha que está fazendo. E como ele não é bobinho nem nada, ele é diabo desde o início do mundo, ele faz coisas boas. O diabo faz milagre, irmãos. Porque se ele não fizer os milagres, você não vai gostar do que ele vai mostrar depois. Então, primeiro ele ilude você, e depois ele coloca Ele coloca não, Deus diz assim, toma a rédea desse infeliz aí para que ele aprenda mais um pouco. Vocês lembram quando Jesus falou para Pedro? Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu para se ele andar na tua vida. Vocês lembram dessa passagem? Aí Jesus falou assim, mas eu vou orar por ti. Ou seja, Satanás pediu para se ele andar na vida de Pedro. E Jesus orou. Então, se Jesus orou, Paulo orou, quem precisa orar? Quem? Ponto de interrogação. Quem precisa orar? Você aí de casa, quem precisa orar? Jesus orou, Paulo orou, alguém precisa orar. A oração é o tema da nossa mensagem. Aquela oração. Oração forte, porque o Espírito Santo está em você. Oração poderosa, porque o dínamo, o poder de Deus está em você. Você precisa fazer essa oração. E quando você fizer essa oração, você não vai ter rédea. Você não vai ser nem cavalo, nem burro, nem jumento. Você vai ser alguém que fala com Deus. E Deus ouve e atende. Clama a mim, venham a mim. O versículo 19, qualquer que seja a nossa capacidade, não temos razão. Qualquer que seja a nossa postura, nós não temos razão. Precisamos ser preenchidos. Existe um vazio aqui, ó. Precisa ser preenchido até derramar, para que o mundo não venha nos contagiar, nem vou falar contaminar. E aí nosso versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é um milagre. Eu de joelho orando é um milagre. Você de joelho orando é um milagre. Ajoelhe e ore. E faça aquela oração. Oração com fé. Espere. Não questione os acontecimentos. Não coloque pressão. Não vá fazer que nem os lunáticos falam. Eu determino, eu não aceito. Eu te sirvo não para passar por... Não faça isso, por amor de Deus. Porque se você fizer isso, vai ter cipuada. E cipuada das boas. Então preste atenção para o que nós estamos falando nesta noite. Poder que trabalha em nós. Qual seria esse poder? O que é que nos controla? O que é que nos governa? Ah, pastor, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Não vai dar certo. Não é milagre. Isso não é milagre, você fazer o que quer. É milagre você fazer a vontade de Deus. E se nós olharmos para Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6, que vai falar da fé, está falhando, né? Nós percebemos que melhorou?
diz que sem fé é impossível. Minha voz ficou bonita, não foi? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é a oração que eu devo fazer? A oração da fé. De acordo com a palavra de Deus. A oração que primeiro eu leio, entendo a vontade de Deus e depois eu oro para que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Sabe o que nós fazemos? Nós não lemos, nós não sabemos o que é a vontade de Deus, e aí nós oramos para que a nossa vontade, para que os nossos desejos, para que o nosso querer aconteça. Não é assim, irmãos. É orar para que a vontade de Deus, com fé, e o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza que vai acontecer. Eu não sei, então, aqui, eu espero nisso, que a vontade de Deus vai se cumprir, e assim eu vou ter um milagre. E finalmente, versículo 21, nós estamos há 2 domingos trabalhando no mesmo capítulo. Foi, Rafael, deu o chibiu aí bem no meu, já, né? Está no 21? Tá. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A igreja diz? Amém. Então, o que nós acabamos de ler era a oração de louvor. E aí nós dissemos no final, amém. Todos juntos disseram amém. Isso quer dizer que vão fazer. Dá a glória a quem é digno de glória. Quem é digno de glória? Deus. Então devemos dar a glória a Deus no decorrer dessa semana. Precisamos ter o privilégio de durante essa semana estarmos expostos, nos expondo na presença de Deus por meio da oração. A tua semana vai ser bênção, se tu seguir os conselhos que nós demos a você hoje. Agradecer ao Senhor, mas antes de agradecer, peça perdão pelos seus pecados, porque não tem como eu entrar na presença de Deus em pecado. Deus abomina o pecado e o pecador. Ele odeia o pecado e o pecador. Então, se Ele me odeia porque eu sou pecador, e Ele me odeia porque eu peco, o que é que eu faço? Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Aí Ele vai falar, sim, te perdoo. Olha, que maravilha! Deus odeia o pecado e o pecador. Aí eu digo, Senhor, me perdoa. Ele diz, sim, te perdoo. Agora que eu estou perdoado, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és grandioso. Que maravilha te servir. Como é bom viver nos Teus átrios. Aí depois que você fizer isso, pediu perdão, foi perdoado, enalteceu, agora você, se porventura, o Senhor quiser fazer isso, né? Essa for a tua vontade, Tu pode me dar isso, aí você fala aquilo que você quer. O Senhor pode me dar isso? E Ele vai dizer o quê? Não sei. Talvez seja sim, não, e espere. É a resposta. Mas que Ele vai responder sim. Glorifique a Deus por meio da oração. E a nossa conclusão, Mateus 6,6. É a nossa conclusão. Mas dobre os joelhos de vocês quando vocês forem orar. Dobre os joelhos de vocês a orar. Porque se nós percebemos que foi ensinado isso de uma maneira essa que precisa ser feito, e não é uma reza, não é uma repetição, é simplesmente abrir
o nosso ser e se prostrar diante dele. Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. A recompensa. Vamos orar? E os que puderem, já vamos começar agora, de joelhos, tá? Só se puder, se não puder, fique sentado. Amado Deus, Santo e poderoso Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados nesta hora. Pecados esses que cometemos, que iremos cometer, e te pedimos, se fizermos isso, se isso acontecer, nos perdoa e não leve em consideração, porque não é a nossa vontade pecar. E sabemos que o Senhor é rico em misericórdia e pode, quer e faz como bem quer, como bem apraz a tua vontade. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Estamos fazendo o que o Senhor nos ensinou, colocar de joelho para orar, porque a situação está muito difícil. Mas nós reconhecemos o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Tu é Criador, sustentador, Deus poderoso, que tem cuidado de nós. Ó Senhor, louvado e exaltado é o teu nome, Pai. E nesse momento eu te peço em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui, os irmãos que vão nos acompanhar por meio da mídia, os irmãos que estão em casa, aqueles, Deus, que clamarem ao Senhor, que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade. Atende a oração do teu povo, Jesus. Nós não oramos por algo ou por alguma coisa, nós oramos pela tua vontade santa, perfeita e agradável em nossas vidas. Continua cuidando de nós em meio a tantos acontecimentos, que nenhum de nós venhamos ficar à beira do caminho e venhamos estar desacreditado, porque lemos e falamos nesta noite a certeza que o poder que está em nós é que nos dá força para vencer nos dias bons e nos dias maus. Nos leva para os nossos lares, abençoa ali também, Senhor, as crianças que receberem da tua palavra. E que o Senhor nos ajude a viver para o louvor da tua glória, e que a nossa vida seja regada pelo teu Santo Espírito, e que nós também venhamos ouvir a voz, não que vem do céu, mas a voz da tua palavra santa, que também somos filhos do Senhor. E que ninguém venha lançar dúvidas sobre essa verdade absoluta que é a tua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E aquele que crê não será nem julgado, e quem não crê já está condenado. E nós entendemos que hoje o Senhor enviou o teu Filho não para julgar, mas para que nós fôssemos salvos por Ele. E quem nele crê não será jamais confundido, e não desejará as coisas desse mundo mais do que o Senhor. Tende misericórdia, é que nós oramos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. A igreja diz: amém. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.